Bom, a primeira técnica que nós vamos falar é a técnica do diário. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo aqui, certo? Eu vou acompanhando a leitura e vou explicando de acordo com o texto. Então você pode acompanhar desse lado, eu acompanho daqui e a gente trabalha em conjunto. A técnica do diário, né, ela serve para quê exatamente? A finalidade dela é proporcionar uma nova conscientização a respeito dos seus sintomas. O que acontece? Isso é muito comum. Essa foi a técnica-chave para mim na época, por exemplo. A gente tende a prestar atenção somente na dor, no sintoma, no desarranjo emocional que ocorre. A gente não presta atenção no ambiente. A gente não pega o que antecede aquele mal-estar. Então a gente se habitua a olhar somente para a dor. E o diário vem para trazer justamente isso, esse foco no ambiente, nas circunstâncias, nos gatilhos. Esse é o ponto mais interessante do diário. Então aqui está escrito assim, por meio do diário, você identificará os estímulos que antecedem o seu mal-estar. O que são estímulos? São pessoas, alimentos, situações, momentos, textos, coisas que ocorrem que disparam em você esse mal-estar, ok? Tá claro? Isso redirecionará sua atenção ao ambiente e a tudo que está relacionado a ele, não somente aos sintomas. Esse é o propósito do diário. Ele é muito importante. Só fazendo um parênteses aqui. Quando eu comecei a fazer o diário, eu comecei a notar a repetição do processo, que esse é um ponto muito importante. Então, por exemplo, na época, eu tinha um problema muito sério. Eu acordava, eu passava, no caminho para o trabalho, eu passava numa barraquinha de caldo de cana. E eu tomava esse caldo de cana e aquilo para mim era o fim, porque eu começava a passar mal, mas eu não associava. Então, naturalmente, eu já entrava num fluxo de crise. Quando eu comecei a anotar no diário, eu comecei a perceber que aquele caldo de cana, ele estava relacionado nas crises. Então, eu comecei a revisar, depois vocês vão ver que eu recomendo isso, eu comecei a revisar até o diário e aí eu falei, pô, mas peraí, toda vez que eu tomo caldo de cana eu passo mal, tem uma anotação de crise. E aí eu passei a não tomar. E quando isso aconteceu, eu não tinha mais aquele gatilho. Então as minhas manhãs passaram a ser melhores. Faz sentido? Muito bem. Então aqui está assim, como escrever? Registre apenas os momentos em que se sentir incomodado com alguma situação, a partir do momento em que acordar. Sim, a partir do momento que você acordou, já começa a anotar, não espera passar muito tempo não, todo momento é um momento importante. Evite escrever muito tempo após o ocorrido. Por quê? Porque senão a gente perde detalhes. Então, aconteceu, não dá para fazer na hora? Vai ali até 1 horinha, 2 horinhas depois e anota o que você passou, naquele momento. Se possível, registre na hora ou até 3 horas depois, que é basicamente o que a gente falou. Dentro desse período, você será capaz de lembrar com mais detalhes o que aconteceu. Enfim, fica mais fácil de lembrar essa história. E aí eu trago aqui a ideia. A ideia central é promover uma maior consciência a respeito do seu ambiente. Normalmente, focamos apenas nos sintomas e ignoramos diversos aspectos que estão relacionados com o desenvolvimento de desequilíbrios emocionais. Entendeu? Isso leva ao distanciamento e à perpetuação do problema por muitos anos. Isso é fato. A gente não olha para esse aspecto do ambiente e aí a gente só foca no sintoma. E só tratar sintoma não resolve o problema. E aqui tem a observação, Verifique uma vez por semana. Normalmente faz isso no sábado, sabe? Vai lá dar uma olhada no seu diário, ver o que você passou durante a semana. Uma vez por semana é o suficiente para você não se afetar. Coloque alarmes ou lembretes para que você não se esqueça de anotar dentro do período recomendado. Isso é muito importante, porque não deixa a memória, Não fica naquela coisa, eu vou lembrar de anotar, enfim. Vai lá e anota. Então, uma vez, acordei, deu 10 horas, não fiz nenhuma anotação, põe um alarmezinho ali na parte da manhã, põe um alarme na tarde, coloca alguma coisa para lembrar você, para você anotar, tá? E aí, como escrever o diário, Que essa é uma parte muito importante. Faça as anotações no diário, sempre registrando a data e a hora. Ao final de cada anotação, registre o seu estado emocional. Por que data e hora? Porque é importante a gente ter essa memória. É importante a gente entender os horários, as datas, porque vai ter um espaçamento entre as datas quando você melhorar.
O horário, porque às vezes você tem mais sensibilidade no horário, então você vai começar a perceber que de repente na parte da tarde você está mais suscetível a gatilhos. Enfim, tem uma série de coisas, né? Quando eu falo registra as anotações no diário, o diário não necessariamente precisa ser um livro, né? Não precisa ser um bloquinho, um diarinho de papel, enfim. Pode ser no bloco de notas do celular, pode ser no iPad, sei lá, tanto faz a forma como que você vai anotar. O mais importante é que seja em alguma coisa que você tenha acesso fácil, né? Então aqui eu dou um exemplo. Por exemplo, às 9h10 da manhã, acabei de acordar e me senti muito cansado. Ou seja, isso já tem aí um indicativo que de repente suas noites de sono não estão sendo muito adequadas, né? Muito boas. Ontem demorei para dormir porque discuti com a minha mãe. Olha que interessante. Então houve uma discussão antes de dormir e isso pode ter influenciado a noite de sono. Logo, vai ter alterações significativas no humor, na percepção e a pessoa está mais suscetível a ter gatilho. Para tentar me acalmar, comi um doce e acabei me sentindo mal. Ou seja, o alimento ele é um dos gatilhos mais comuns, né? O que eu peguei durante todos esses anos em registros que foram compartilhados, inclusive os meus, é que as pessoas comem fritura, doce, refrigerante, 11, 10 horas da noite, meia-noite e deita para dormir, sabe? Aí não tem como, né? Você vai ter alteração no seu organismo, seu organismo vai trabalhar mal por conta disso. E aí você vai ter uma noite de sono ruim, automaticamente você vai se prejudicar no outro dia. Então embaixo eu coloco aqui o ponto de atenção, discussão com a mãe, comer doce antes de dormir. Conforme você for colocando esses pontos de atenção, você vai ver que isso vai se repetir. Por isso é legal anotar e revisar. Porque você vai ver que isso aconteceu na segunda-feira às 9h10 da manhã, aí na quarta-feira aconteceu de novo, teve discussão com a mãe, aí na outra semana, na quinta-feira, discussão com a mãe. Enfim, tudo isso você começa a perceber que, né, tem coisa ali. Então a relação com a mãe tá ruim, eu tô comendo demais à noite, por fim. É isso. Tá? Para não me estender muito, essa é a ideia do diário. Vai fazendo essas anotações, vai entendendo o que é gatilho e o que não é, e obviamente, se você está em tratamento, leve isso para a sua terapia, converse com o profissional que está te atendendo, faça uma reflexão sobre isso. Se você não está, reflita e veja o que é possível consertar, se distanciar, resolver, enfim, sempre um passinho com muito cuidado, um passo de cada vez, tá bom? Essa é a técnica do diário, vamos para a próxima.